Oi, pessoal, tudo bem? Estão preparados para mais um momento de informações literárias? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o romantismo. E o que foi o romantismo? O romantismo foi um movimento, né, literário ligado aos momentos voltado para a questão da burguesia, onde os românticos eles procuravam expressar os desvaneios, os desejos, as frustrações, a fantasia em relação ao eu, né? Então, eles queriam, na verdade, se livrar, né, daquele compromisso com os padrões clássicos, aqueles que a gente já viu lá, né, nas outras correntes literárias. Então, eles queriam algo, né, mais uma vez, e de novo, algo que rompesse com toda aquela questão clássica. Então, a gente pode perceber que todos esses movimentos literários, tanto ele acontece no Brasil como na Europa. A gente sabe que na Europa foi o momento da queda do antigo regime, onde tivemos como contexto histórico a Revolução Industrial em 1760, no século XVIII ao século XIX. Nós tivemos também a independência dos Estados Unidos, que foi em 1776, e também tivemos a Revolução Francesa, que foi em 1789. Então, a gente pode perceber que essa história romântica, ela vem não só né, da Europa, onde foi bastante falada na Inglaterra, na Alemanha e na França. E já aqui no Brasil, ela teve também seu destaque, ela também teve seu contexto histórico, que foi a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil em 1808 e a independência do Brasil, que foi em 1822. Então, todos esses acontecimentos fazem parte da história, né, do romantismo. E a gente não pode deixar também de esquecer que teve um momento, né, dessa questão do romantismo, que ficou conhecido como movimento literário publicado, da publicação Niterói. Por quê? Porque foi o momento, né, que divulgaram uma revista brasiliense de ciências, letras e artes, que ficou muito conhecida naquele período. Então, foi uma revista Niterói de grande sucesso, né, para os românticos, onde eles puderam fazer a divulgação de sua história. Uma outra coisa também, pessoal, em relação à questão do romantismo, é em relação aos jovens. Esses jovens, eles queriam propunha, na verdade, né, uma roupagem nova para essa questão da literatura, das artes, de mostrar, né, uma certa independência em relação a Portugal, a tudo que Portugal já vinha construído, no caso da questão artística. Então, eles buscavam mostrar, já que nosso país tinha várias riquezas, como a gente sabe, a fauna, a flora, a questão mesmo aí que a gente pode perceber em relação sobre tudo que tinha, principalmente, né, a questão do índio, que aqui já habitava quando esses portugueses eles chegaram. Então, essa questão da idealização também, né, da mulher, que a gente vê muito nessa questão dos românticos, também era abordada nesse momento. Nossa corrente literária romântica, ela foi dividida em 3 gerações. A primeira geração, que falava sobre o nacionalismo e o indianismo. A segunda geração, no caso a primeira geração, né? A segunda geração, ela já falava mais da questão do mal do século, que por sinal foi retratada até por Lord Byron, um escritor famoso no período, né, lá da Europa, em relação a isso. Então, ele falava muito da questão do mal do século, a questão do pessimismo, a questão das pessoas não se sentirem tão à vontade para estar expressando tudo aquilo que
estava sendo passado no momento. Então, era um momento literário onde eles transmitiam justamente essa questão do pessimismo, do nebulismo. E a terceira geração, que é a chamada de condoreira, que é aquela onde vai se expressar toda a questão social, já que as outras correntes, já que as outras gerações, desculpe, estavam mais preocupadas em retratar a questão da natureza, da fauna, da flora, do índio, da mulher. Já no caso da terceira geração, eles já queriam demonstrar um pouco mais a questão social, de como é que estava, de que forma o país estava sendo representado em relação à questão social. E a gente sabe que, como todas as outras correntes literárias, o Brasil e a Europa tiveram seus autores de destaque. E um dos foi Gonçalves de Magalhães. Temos também Vitor Hugo, temos Gonçalves Dias, temos Castro Alves, que foram autores que se destacaram em cada uma dessas gerações. Nós temos aí na questão da primeira geração Gonçalves Dias, na segunda geração a gente já tem Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, e na terceira geração a gente tem Castro Alves e Souza Andrade. E, pessoal, na próxima aula a gente vai dar continuidade, principalmente na aula online, falando sobre essa questão desses autores românticos, tá certo? Então, até a próxima aula online para a gente estar discutindo um pouquinho sobre esses autores, tá certo? Até mais!